Graça e paz, irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus. E para darmos início a esse culto, eu queria ler o texto que se encontra lá em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3. Diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu sei que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós passamos por diversas provações, existem diversas adversidades que nos encontram e a nossa primeira reação pode ser reclamar, pode ser perguntar onde está Deus, mas o que eu queria trazer para você hoje é que não importa o que está acontecendo na sua vida, não se esqueça que Deus está contigo. Não se esqueça que a aprovação ela produz perseverança. E Tiago fala para nós nos mantermos alegres durante a provação, quando passarmos pelas provações. E nesse momento, nesse culto, no nosso culto online, eu queria convidar você a louvar e adorar o nosso Deus com o coração alegre, de forma alegre. Que nós possamos adorar o nosso Deus alegres. Que nós possamos adorar o nosso Deus reconhecendo tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que mesmo na provação, mesmo na adversidade, nós possamos ver e agradecer pelo cuidado de Deus nas nossas vidas. Alegres adorai ao Redentor Jesus, louvor e graças dai a quem venceu na cruz. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai. O vosso Redentor sofreu humilhação, na cruz mostrou amor que aos homens dá perdão. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai. Na terra o céu além, Jesus dominará, e a glória que Ele tem aos crentes mostrará. Em alta voz ao vosso Deus cantai, ao Pai de amor louvai. Senhor, nós gostaríamos de agradecer. Agradecer, Pai, pelo seu cuidado e pelo seu amor sobre as nossas vidas. Agradecer porque nós não merecemos nada disso e mesmo assim o Senhor nos ama. Gera em nós, Pai, um coração grato, um coração alegre. Que nós possamos te adorar, Pai, em espírito e em verdade, alegres, gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Lá em Salmo, no Salmo 19, versículos 2 e 3 diz assim: Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração, não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Muitas vezes, essas adversidades que nós enfrentamos nos nossos dias nos desviam do caminho do Senhor. Muitas vezes, quando a aprovação vem, nós tentamos agir com as nossas próprias forças e acabamos não confiando em Deus. Que nesse momento nós possamos clamar pelo perdão de Deus.
Que nós possamos declarar o nosso arrependimento e que possamos buscar sempre guardar o testemunho e buscar a Deus de todo o coração. Senhor, nós clamamos pelo seu perdão e pela sua misericórdia. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes, quando a aprovação vem, em vez de sermos alegres e gratos pelo seu amor, nós reclamamos. Nós tentamos fazer as coisas pela nossa própria força. Pai, muitas vezes esquecemos de Ti, Pai. Não confiamos em Ti. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque muitas vezes sabemos que é errado e mesmo assim escolhemos. Sabemos que aquilo vai nos fazer mal e mesmo assim decidimos fazer. Perdoa, Pai. Espírito Santo, nos ministra e nos guia a seguir, Pai, e buscar a Ti. E também, Pai, nos ensina a perdoar, nos dê um coração arrependido e um coração perdoador. Para que possamos perdoar os nossos irmãos e irmãs. Para que possamos perdoar aquelas ofensas que foram feitas contra nós. Pai, para que acima de tudo reine o amor. E que possamos viver sobre esse amor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Ainda no Salmo 119, os versículos 7 e 8 diz assim: E te darei graças, com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os seus decretos, e não me desampares jamais. Nós aprendemos de Deus, nós conhecemos os seus mandamentos. Que possamos buscar pela integridade de coração, que possamos buscar sempre cumprir os decretos do nosso Criador, porque Ele não nos desampara, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Então, no momento de dificuldade, que você possa confiar em Deus, que nós possamos confiar em Deus, porque Ele está ali por nós. E que também, no momento em que a tentação vier, possamos focar em Deus, buscar a Deus para vencer as tentações, para vencer a carne e assim sempre escolher a vida. Amém? E você que se preparou para dizimar e ofertar no nosso culto, ou você que sentiu no coração agora e deseja realizá-lo, nós temos o Pix aqui na tela aparecendo e você pode doar através dele. Também temos o QR Code. Você pode apontar a câmera do seu celular para ele e ele já vai ler automaticamente, também vai te levar para o mesmo caminho do Pix. Desde já agradecemos a sua oferta, o seu dízimo, porque é a partir disso que nós conseguimos realizar as manutenções do templo, realizar a obra de Deus através da nossa igreja. Deus te abençoe, muito obrigado. Agora nós vamos para um momento de louvor e depois o pastor Jonadab vai trazer a palavra para nós. Deus abençoe. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo, yeah. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo, yeah.
Cantemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Ele é excelso, supremo e digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Seu nome é santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Pois seu nome é santo. Vamos ao Senhor. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo, santo, santo. Vamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Seu nome é santo. Olá, irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos, todas, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Que bom que você está participando do culto, que bom que você está dispondo a sua vida na presença de Deus. Que Ele seja honrado, que Ele seja glorificado, que Ele se agrade da disposição do seu coração. E eu quero convidar você neste momento para abrir a sua Bíblia, se possível, e acompanhar a leitura do texto do Evangelho de Mateus. No capítulo 5, nós vamos ler os versículos 21 até o versículo 37, que diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali
enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar-se com a repudiada comete adultério. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pela terra por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. E o que disto passar, vem do maligno. É palavra de Deus, é palavra do Evangelho, que sai da boca de Jesus para edificar as nossas vidas. E pensando aqui em dar um título para esta pregação, para esta reflexão, eu pensei assim, olhando para esse texto: entre o que foi dito e o que ofertamos ou fazemos a Deus, o que nós aprendemos com Jesus no cuidado da vida. É sobre isso que eu gostaria de pensar, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta noite, aqui nesse nosso culto vespertino, aqui pelo canal do YouTube. E eu gostaria de reforçar aqui o que eu disse pela manhã no culto matutino lá na nossa igreja, que o reino de Deus é tema central no Evangelho de Mateus e que este Evangelho tem a finalidade de orientar os fiéis da comunidade a viverem a perspectiva do reino de acordo com a vida e a mensagem de Jesus. Isto foi afirmado pelo professor Paulo Garcia, também pastor da nossa igreja metodista, e que está registrado no Anuário Litúrgico de 2017 e também de 2023. O nosso texto é parte do chamado Sermão do Monte, que foi proferido ainda no início do ministério de Jesus, logo após ele ter chamado seus discípulos, como diz aí nos versículos 23 a 25 do capítulo 4. Diz assim: quando percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Era um tempo em que a fama de Jesus corria por toda a Síria, quando lhes traziam, diz lá no texto, todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões os seguiam. Versículo 23, depois versículo 24 e 25 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Esse é o contexto, aquilo que estava acontecendo ao redor, aquilo que estava acontecendo na vida e no ministério de Jesus ali junto com os seus discípulos e discípulas. E um outro ponto que eu quero aqui retomar é que com as bem-aventuranças que abrem o Sermão do Monte, aí do versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 5, Jesus ressalta o valor da humildade, da abnegação, da entrega, da busca pela justiça, do exercício da misericórdia, da pureza de coração, do empenho pela paz, da coragem para enfrentar a perseguição, a injúria e a injustiça por causa do reino de Deus. E nos versículos 13 a 20,
que falamos no culto da manhã de hoje lá na nossa igreja. Nós vimos que o tema era o sal, a luz e a lei. E nós afirmamos que é muito importante que nós, discípulos e discípulas de Jesus, disponhamos a nossa vida como sal, revelando nossa identidade e compromisso com o reino de Deus. Que nós disponhamos a nossa vida como luz, revelando a forma de viver das pessoas que conhecem e seguem a Jesus, oferecendo o referencial do verdadeiro discipulado, ou seja, anunciando e convidando as pessoas para virem e para seguirem também a Jesus. E que sejamos referencial de cuidado, com o cumprimento da lei de Deus, com a ressignificação dada por Jesus na continuidade do sermão, o que representa nosso respeito aos valores da vida humana, nossa maneira de lidar e cuidar da criação, nossa maneira de nos relacionarmos em comunidade e a nossa maneira de honrarmos ao nosso Deus. E então, na parte que lemos hoje, dos versículos 21 a 37, Jesus parte da lei que foi dita. Ele inicia a conversa ali, depois de ter feito aquela introdução, com as bem-aventuranças, com a fala sobre o sal, sobre a luz, sobre a lei. Agora ele vai trazendo aquilo que está escrito na lei, aquilo que foi dito aos antigos. E ele vai então ligando isso ao que as pessoas estão fazendo ou ofertando a Deus, e ele relaciona com as circunstâncias da vida e afirma aquilo que Deus espera dos seus discípulos e discípulas. De forma resumida, nós somos chamados e chamadas a considerar entre o que foi dito aos antigos e o que ofertamos ou fazemos a Deus hoje, no nosso tempo, e aquilo que Jesus nos ensina e que Ele quer que nós vivamos no cuidado com a vida e no cuidado com os nossos relacionamentos. Quando Jesus afirma o que foi dito aos antigos, ele se refere à lei que foi dada por Deus sobre não matar, no versículo 21, não adulterar, no versículo 27, não repudiar sem dar carta de divórcio, no versículo 31, não jurar falso, no versículo 33. São juramentos importantes e fundamentais para a vida, especialmente no campo dos relacionamentos, com as demais pessoas e com a comunidade. Isso é o que foi dito. Isso é o que está na lei. Jesus diz assim: ouvir o que foi dito aos antigos. O outro ponto abordado por Jesus é sobre o que estão fazendo. Estão querendo cumprir a lei de forma mecânica, de forma individualista, de forma interesseira, de forma utilitarista, de forma literal, se apegando apenas à letra e de uma forma legalista, sem o cuidado com a vida. Por exemplo, não matam, mas ofendem, isolam, desprezam, lacram, que é um termo bastante atual. Aquilo que tem acontecido nas redes sociais, né? Quando alguém está lá fazendo alguma coisa que a gente considera errada e a gente vai lá e dá aquele esculacho para fechar o assunto, para encerrar aquela conversa, para humilhar aquela pessoa. Então, a gente lê a Bíblia, a gente vai lá ler a lei e diz que é para não matar. E a gente acha que se a gente não mata ninguém, não estamos atirando, não estamos esfaqueando, então já está tudo bem. E Jesus está dizendo que é muito mais do que isso. Ele disse que estão fazendo ofertas do modo errado a Deus. As ofertas são incoerentes porque as pessoas que estão lá ofertando não se preocupam com a vida, não se preocupam com os relacionamentos, com o próximo e com a comunidade. Como diz naquele corinho que nós gostamos de cantar. Diz assim: Deus não aceita a oferta de quem não quer ofertar perdão. É uma forma de refletir, de afirmar aquilo que está aqui nesse texto da palavra de Deus. Significa que o culto que nós oferecemos a Deus não pode ser dissociado da vida. O culto que nós ofertamos a Deus não pode ser incoerente, hipócrita. Na questão do casamento,
O divórcio era considerado somente se consumada a relação sexual ilícita. Estava escrito que se um homem fosse repudiar sua mulher, era para dar carta de divórcio. E também quem jurasse deveria se preocupar em cumprir o juramento. Então, entre o que estava escrito na lei e o que as pessoas estavam praticando, Jesus mostra que há algo muito maior e importante, que é a defesa da vida, a valorização das relações humanas em primeiro lugar e acima das circunstâncias. Jesus espera que os seus discípulos e discípulas possam ir muito além da mera letra. Não matar, mas também não ofender, não adulterar, mas também não alimentar intenção impura, não apenas dar carta de divórcio, mas não repudiar, não apenas se preocupar em cumprir juramento, mas saber que o céu pertence a Deus, é o lugar do seu trono, a terra pertence a Deus, é o lugar dos seus pés, é o estrado dos seus pés, a cidade de Jerusalém pertence a Deus. Jesus disse, é a cidade do grande rei, e que a nossa cabeça também pertence a Deus. E nós não temos nenhum domínio sobre ela. Nós não podemos fazer o cabelo ficar preto ou ficar branco. E por isso, ele disse, seja a tua palavra sim, sim, não, não. E uma forma positiva de cumprir a lei, colocando a vida e as relações humanas à frente de tudo e de qualquer outro interesse. Vamos lembrar a palavra de Jesus que está no meio aqui do nosso texto, na parte que nós lemos. Aliás, logo depois da abertura, né, quando fala sobre não matar, e aí Jesus fala sobre não se irar, não proferir insulto, não chamar tolo, né? E Jesus vai falando e dizendo, ó, quem fizer isso vai ser réu do inferno, do tribunal, e depois diz que estará sujeito ao inferno de fogo. Mas aí Jesus toca num tema que é central para nós, quando ele disse assim, se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha, ele não está dizendo se ali você lembrar que você ofendeu o seu irmão. Não é isso que ele disse. Ele falou, se você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. A oferta aqui, irmãos e irmãs, é o culto. É o que nós oferecemos a Deus. É a nossa adoração. Ela não pode ser dissociada da vida. Ela não pode ser dissociada das circunstâncias que nós vivemos. E desse cuidado que Deus tem e que Jesus afirmou com a vida humana. Vamos lembrar, Deus veio, ele moveu o mundo e ele enviou o seu próprio filho para salvar e não para punir, e não para julgar, e não para condenar. Jesus veio para salvar o que estava perdido. Então que nós também, sempre que nós nos dirigimos a Deus e pensamos que queremos agradar a Deus, que queremos oferecer o nosso melhor a Deus, vamos lembrar do nosso irmão, vamos lembrar da nossa irmã, vamos pensar no nosso irmão, na nossa irmã, e certamente Deus vai nos guiar na direção da reconciliação, na direção do cuidado, na direção do bem que Ele quer e que Ele espera para todos nós. Que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus dê graça, que Deus dê sustento para as nossas vidas. Nós estamos aí já na semana, que no próximo final de semana será lá os dias do Carnaval, e é um tempo em que tem bastante movimentação, bastante agito, em que as pessoas procuram extravasar muitas coisas, mas que esse nosso tempo aqui seja o tempo de olharmos para a nossa vida, olharmos para a nossa caminhada de fé, olharmos de uma forma especial para aquilo que Jesus está nos ensinando. A maneira como nós ofertamos a Deus a nossa vida, a maneira como nós procuramos cumprir
a lei de Deus e aquilo que Jesus está nos ensinando. Que seja um culto verdadeiro, que seja um culto coerente, que seja um culto que cumpra a vontade de Deus em nós. Vamos dirigir a nossa oração neste momento. Querido Deus, bondoso Pai, nós estamos na Tua presença. Tu és o nosso Deus, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Tu és o Senhor. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude diante da Tua palavra, Senhor, no desafio de vivermos, ó Deus, manifestando a nossa vida como sal, a nossa vida como luz na Tua presença e no cuidado, Senhor, com a Tua lei. Que seja o nosso cuidado com a vida, que seja, ó Deus, um culto verdadeiro, um culto sincero, um culto íntegro que nós estejamos ofertando ao Senhor. Nos abençoa, Pai, perdoa os nossos pecados, purifica os nossos corações, lava-nos, ó Deus, limpa-nos, corrige-nos, ó Deus, e nos ensina a viver na Tua vontade e para a Tua glória e para o Teu louvor, proclamando que Jesus é o Senhor, que Ele é o nosso Salvador. Leva-nos para uma semana abençoada na Tua presença e que toda a nossa vida seja para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que esteja conosco e que seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Boa semana, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe.